Lição bíblica do dia 5 de julho. Lição bíblica do dia 5 de julho do terceiro trimestre da CPAD, o chamado para os gentios. A igreja primitiva, ela aqui na introdução está dizendo que teve o seu projeto missionário progressivo. Logo na introdução, ele usa essa palavra progressivo, e é uma palavra que realmente ocorre no Novo Testamento, no livro de Atos, que Atos representa a continuidade de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. E a Bíblia diz que a igreja primitiva em Jerusalém, ela permaneceu na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aquela tradição oral, que não tinha nada escrito, né? Que foi ensinado por Jesus. E Pedro, quando prega no dia do Pentecostes, ali a mensagem de Pedro é um esboço dessa tradição oral, né? Que Jesus é o único mediador, que Deus havia prometido pelos profetas, Jesus foi o cumprimento dessas profecias, sua morte e a sua ressurreição havia sido anunciada no Antigo Testamento, que a salvação é pela graça mediante a fé, que em nenhum outro nome há salvação, que a profecia referente a Davi se refere ao reino de Deus e que a igreja é a estrutura do reino de Deus, coluna e firmeza da verdade. E o Espírito Santo, a dinâmica deste reino, porque foi nesse dia que o Espírito Santo desceu, cumprimento de Joel, nada tem a ver com os últimos dias da volta de Jesus, mas é cumprimento da profecia de Joel. Os últimos dias se refere à última dispensação, o último período, né? A última época, a época da igreja. E que em Jesus havia se cumprido todas essas profecias e promessas. Então essa tradição oral pregada por Pedro é a doutrina dos apóstolos, ou seja, eles não tinham a Bíblia ainda, então era a base. Pedro, o primeiro pregador, a palavra Pedro significa pedra, ele foi a primeira pedra em cima da base, que é Cristo, né? Pedra fundamental. Paulo disse: ninguém põe outro fundamento além do qual está posto. Mas a igreja primitiva em Jerusalém, ela ficou 14 anos na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração, mas faltava uma coisa para ela. A igreja de Jerusalém não estava pregando para fora, nem Samaria eles queriam pregar. Quem pregou em Samaria foi Filipe, não foi um dos 12 apóstolos que pregou em Samaria. Então precisou ter uma perseguição. E essa perseguição, porque a igreja primitiva ela não estava pregando fora de Jerusalém. E a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nem Samaria e nem confins da terra eles estavam obedecendo a esta ordem de Jesus. Eles não estavam obedecendo. Estavam só em Jerusalém e Judéia. Faltava Samaria e os confins da terra. Filipe prega em Samaria e os confins da terra só vai começar 14 anos depois, porque foi um processo que a igreja passou, um processo paulatino, ou seja, aos poucos a perseguição contribui para que muitos judeus fujam para a Antioquia da Síria, que era uma das principais
cidades da Síria, e era uma metrópole, ali já tinha muitos judeus que já moravam naquela cidade. Tinha muitos gregos, romanos, tinha uma influência forte do helenismo. E é nessa cidade de Antioquia que o Espírito Santo ele convoca, comissiona Barnabé e Paulo. Eles estavam ali um ano sem direção, porque a igreja estava sendo perseguida em Jerusalém, sem líder. Então eles começaram a orar. Os judeus convertidos começaram ali oração, e Paulo já tinha sido convertido fazia 3 anos, mas ele não foi aceito pelos apóstolos. Então ele se refugia, ele vai para a Arábia uma época e depois ele vai para Tarso, terra dele, né? E quando Barnabé intercede várias vezes por Paulo, mas os apóstolos não aceitam Paulo, eles não confiam muito, porque ele tinha sido perseguidor e também ele conhecia a Torá de cor, era muito inteligente, talvez eles achavam um risco. Então eles desprezaram, e Paulo fica 3 anos ou mais no anonimato. E quando Barnabé está em Antioquia, com aquele povo ali orando, esperando uma direção de Deus, é que Barnabé vai buscar Paulo em Tarso. Então Barnabé fica agora em Antioquia da Síria, junto com Barnabé. E eles orando ali durante um ano, estudando a Bíblia, porque os grandes avivamentos começaram com o estudo da palavra e oração. Não é ajuntamento, nem movimento, nem barulho, mas é oração e estudo da palavra de Deus. E durante um ano em Antioquia, sem direção, um pouco frustrados, amedrontados, eles buscaram ao Senhor e o Espírito Santo, que convoca, disse: apartai a Barnabé e a Saulo. Primeiro, Barnabé é o líder da igreja em Antioquia. Então, a igreja de Antioquia representa aquela igreja com a visão aberta para o mundo, enquanto a igreja de Jerusalém é a igreja fechada, voltada apenas para o judaísmo, uma igreja com forte ranço daquele protocolo de rituais judaicos, que Paulo ele combate os rituais. Ele fala: quem volta para os rituais judaicos caiu da graça de Deus e retrocedeu na fé. Mas a igreja de Antioquia não, ela tem outra visão, uma visão voltada para o mundo, tanto que pela primeira vez os crentes em Antioquia são chamados de cristãos, porque os verdadeiros cristãos, eles não são fechados, não são sectários, não são reacionários, mas eles são abertos para todos. Então é Antioquia que nasce o primeiro projeto missionário da igreja. Apesar da igreja ter já mais de 14 anos de existência, só agora em Antioquia que nasce o projeto Missões. E Paulo e Barnabé viajam para dezenas. Mais para frente nós vamos estudar isso aqui, o Espírito Santo agindo na obra missionária, comissionando, convencendo a humanidade do pecado, da justiça e de juízo, cumprindo aquilo que Jesus havia prometido. Nós vamos mais para frente estudar aqui que a partir de agora, de Antioquia, mais de 70 etnias, 70 nações. Só no livro de Atos nós temos citação de mais de 70 nações sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, pelas viagens de Paulo, de Barnabé, de Silas, Lucas e outros desbravadores que viajaram centenas de países. Então, a lição de domingo, dia 5, é uma lição interessante para nós